Oi, alunos, bem-vindos. Hoje vamos estar falando sobre limites trigonométricos. Basicamente, são utilizadas as mesmas propriedades, né, propriedades muito semelhantes das outras integrais, né, que a gente já viu, porém com algumas particularidades. Então, vamos estar trabalhando a partir de exemplos, né, esse tópico aqui dos limites. Por exemplo, se eu preciso calcular o limite com x tendendo a zero da função seno de x, ou seno de 5x, né? Exemplo, tá? Seno de 5x sobre x. Bom, então nesse caso, o que vai estar acontecendo? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso ter o limite, né, novamente, com x tendendo a zero. E aqui eu posso multiplicar por 5, né? Tanto o numerador quanto o denominador dessa fração trigonométrica, né? Posso multiplicar aqui por 5, então vai ficar basicamente seno. E o 5 por causa desse 5 aqui que está no numerador, né? Então, seno de 5x sobre 5x. Né? Que isso aqui é vezes 5. Então, basicamente, nós temos o limite com x tendendo a zero novamente, né? E a função, nós podemos tirar, né? Esse 5 que está aqui dentro do parêntese, no caso, né? Toda uma função aqui. A gente pode fazer seno de 5x sobre 5x. Isso aqui multiplicado por 5, né? Aqui do lado de fora, por 5. Então, aqui nós colocamos, no lugar do x, nós colocamos o zero, né? Então, aqui basicamente eu vou ter seno de zero e aqui é 5 vezes zero, né? Então, então nós teremos 1 vezes 5, né? Que é igual a 5. Né? A gente faz a substituição do x por zero e multiplicamos tudo por 5, né? Para ver o que acontece. Então, nós temos basicamente 1 vezes 5 igual a 5. Um outro caso, se eu tiver, por exemplo, envolvendo o valor de π, né? Limite, então, de x tendendo a zero de seno de π menos x sobre 3x. Então, nesse exemplo, nesse caso aqui, nós precisamos considerar que há uma fração aqui multiplicando, né? Já que tem esse 3x aqui no denominador, então a gente pode considerar que seno de π menos x sobre x está sendo multiplicado por 1/3. Né? Então, aqui 1/3, sendo aqui multiplicado por seno de x sobre x, né? Pela multiplicação de frações. Então, a partir disso, eu vou ter que esse 1/3 ele pode multiplicar a função completa do limite, né? 1/3 vezes o limite, isso daqui é uma propriedade, né? Vezes limite de x tendendo a zero
E a minha função é seno de x sobre x, né? Seno de x sobre x. Seno de x, ou seja, seno de 0 igual a 1, né? Então, aqui nós temos 1/3 vezes 1, né? Que, por sua vez, é igual a 1/3, né? Igual a 1/3. Que é o que acontece aqui, então, nessa situação. Bom, então, a parte teórica, né, que nós temos a parte teórica do limite fundamental trigonométrico, né, e aí, basicamente, nós temos um limite, né, que se concentra nesse formato aqui, né. Nós temos toda uma situação, né, que se concentra em funções que são basicamente feitas nesse modelo, né, limite de x ou de um valor qualquer, de uma variável qualquer tendendo a 0, né, e seno dessa variável, né, sobre a própria. Bom, então, o limite acima apareceu em um texto anterior quando queríamos determinar o perímetro de um círculo. Então, aqui ele tem uma tabela, né, que considera a questão da substituição. Quando θ é igual a 1, então o seno de θ sobre θ vai ser 0,84147 e assim por diante. Então, aqui nós concluímos, né, que o limite era igual a 1, porque quanto mais θ se aproxima, né, de 1, mais o valor do limite também se aproxima de 1. Né? Aliás, quanto mais θ se aproxima de 0, né, mais o limite se aproxima de 1. Então, agora nós utilizamos o teorema do confronto, né, para confirmar essa intuição, né, que é a análise da tabela. Então, aqui, ó, teorema do confronto. O primeiro passo é verificar as seguintes igualdades. Então, o primeiro passo, nós temos aqui, né, limite com θ tendendo a 0 do seno de θ igual a 0 e esse mesmo limite, só que agora do cosseno sendo igual a 1. Né? Então, aqui temos a verificação. Para a segunda, vamos lembrar que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, relação fundamental da trigonometria, né? Então, o cosseno vai ser basicamente essa função aqui. Isso aqui é lá da trigonometria. Se θ pertence a menos π sobre 2 até π sobre 2, então o cosseno de θ é positivo. Assim, para tais ângulos, vale essa seguinte questão aqui, porque aqui nós temos, né, cosseno de θ igual a mais ou menos esse valor. Então, sabendo que o cosseno de θ é positivo, nós temos então apenas essa relação. Né? Como o limite de θ tendendo a 0 de seno de θ igual a 0, então nós obtemos essa função aqui. Né? Nós temos então o limite de raiz de 1 menos seno quadrado de θ, que no caso é o valor do cosseno. Né? Isso aqui vai ser igual, nós colocamos o limite aqui dentro da raiz, né? E depois fazemos a substituição de θ por 0. Né? Então, ficou 1 menos 0 ao quadrado, raiz de 1, que é igual a 1. Agora, o limite dessa primeira função, né? Ele para ser calculado, aqui nós estamos utilizando essa figura. Né? Observe que o triângulo retângulo OAB está inscrito no setor circular determinado pelo ângulo B, que por sua vez está contido no triângulo. Então, desse modo, nós temos que a área, né, desse triângulo OAB, no caso, esse triângulo aqui, OAB, é menor que a área do setor circular, obviamente, né, que é menor que a área do triângulo OTB, que é esse triângulo aqui maior. A altura do primeiro triângulo é exatamente seno de θ e a sua base tem a mesma medida do raio do círculo, ou seja, mede 1. Assim, a primeira área acima vale seno de θ sobre 2. E por outro lado, né, por outro triângulo, a altura, que é igual a tangente, né, a altura é igual a tangente, de modo que, então, o seno de θ sobre 2 é menor que a área circular, que é menor que a tangente, porque aqui nós temos esse segmento, né, BT, sendo a tangente aqui do nosso círculo, né, que faz parte também do triângulo. Pode-se mostrar que a área do setor é proporcional ao ângulo central. Quando este ângulo vale 2π, a área total, né,
é π porque o círculo tem raio igual a 1. Então, nós denotamos por Aθ a área do setor circular. Então, π sobre A de θ vai ser igual a 2π sobre θ, né? E ainda tem essa outra representação aqui. Então, conclui-se que esse valor de θ sobre 2 ele é menor que seno de θ sobre 2 e maior, aliás, ele é maior, né, que o seno de θ sobre 2 e menor que a tangente de θ sobre 2. Né? Nós temos aqui essa segunda expressão, aqui multiplicando-se os termos, né, para simplificar a fração, essa nossa equação aqui. Então, nós temos que essa situação se repete para todo θ pertencente a zero, né, de um valor entre 0 e π sobre 2. Então, passando a expressão acima ao limite, usando 2, né, e o teorema do confronto, concluímos que então, o limite de θ tendendo a zero pela direita do seno de θ sobre θ é igual a 1. Né? Para o cálculo do limite pela esquerda, porque aqui a gente está considerando o valor positivo, né? Para o limite pela esquerda, então a gente lembra que a função seno é ímpar, né? A função seno é ímpar. E usamos aqui a mudança de variáveis, né? B vai ser menos θ. Então, aqui fazendo a mudança de variável, né, todas as manipulações, nós temos que o limite é igual a 1. E como os dois limites laterais existem e são iguais a 1, nós concluímos, então, que o limite do seno de θ sobre θ é igual a 1, como já era de se esperar. Né? Então, esse limite acima é conhecido como limite trigonométrico fundamental, e ele possui muitas aplicações. Né? E aí nós já vamos ver algumas dessas aplicações. Então, no exemplo 1, nós temos aqui, determinar a área tangente ao gráfico da função cosseno de θ no ponto P igual a 0 e cosseno de 0. Para isso, vamos primeiro lembrar que a inclinação da reta tangente ao gráfico da função é dada pelo limite. Então, aqui nós temos o limite da inclinação da reta tangente, né, que é f de x menos f de a sobre x menos a. Então, fazendo aqui a substituição, né, f de θ igual a cosseno de θ e a igual a 0, nós consideramos que o limite aqui, ó, aí nós temos, né, cosseno de θ no lugar de f de x, cosseno de 0 igual a f de a, no lugar de f de a. E isso sobre θ menos 0. Então, nós temos basicamente cosseno de θ menos 1 sobre θ, né, que inclusive praticamente é muito semelhante, né, à função exemplar que nós tínhamos no início. Observe que no limite acima, numerador e denominador se aproximam de zero. Para eliminar a indeterminação, vamos multiplicar ambos pelo conjugado do numerador. Então, aqui, multiplicando pelo conjugado, né, que é basicamente o numerador, só que com o sinal invertido na segunda parte, né, nós temos toda essa fração multiplicada por cosseno de θ mais 1, tanto o numerador quanto o denominador, né? Então, aqui, ó, fazendo aqui a multiplicação, né, do binômio, nós temos cosseno ao quadrado de θ menos 1, e embaixo isolamos o θ, né? Isolamos, não, multiplicamos, né, θ por cosseno de θ mais 1. Isso aqui, então, vai ser igual a seno ao quadrado de θ sobre θ vezes cosseno mais 1. Bom, isso aqui virou seno de θ por causa da relação fundamental da trigonometria, né? Que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, aqui nós temos, de forma manipulada, claro, né? Mas a ideia vem da relação fundamental. Como ele fala aqui, bem que usamos a relação igual a 1. Então, o limite do cosseno de θ menos 1 sobre θ vai ser igual, e aqui vem toda a substituição, né? Nós temos menos 1 vezes seno de θ sobre θ, vezes cosseno de θ sobre vezes seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. E aí fazemos a substituição de θ por 0, né? E nós temos menos 1 vezes 1 vezes 0 sobre 1 mais 1, que é igual a 0. Esse é o gráfico, né? E a reta tangente tem inclinação nula, né? Afinal de contas, o resultado foi 0. Uma vez que ela passa pelo ponto 0 e cosseno de 0, que é 0 e 1. Concluímos que é exatamente a reta horizontal e y igual a 1, como na figura, né? Então, esse é o primeiro caso que nós temos da relação fundamental
e dos limites, né, dos limites trigonométricos. E por um outro lado, aqui nós temos uma outra situação a ser analisada, né, que é quando o limite trigonométrico tende ao infinito, né, limite trigonométrico fundamental e limites infinitos. Então, aqui que nós temos novamente a relação fundamental, né, desse tópico e o comportamento da função que é seno de x sobre x. Então, nas proximidades do ponto x igual a zero, esse ponto ele não pertence ao domínio, né? Obviamente, a gente não pode ter denominador igual a zero por causa da indeterminação. Caso tentemos substituir o valor x igual a zero na expressão que a define, obtemos a indeterminação zero sobre zero. Assim, para levantarmos a indeterminação, ou seja, para avaliar, né, nós precisamos, para avaliar precisamente o comportamento, né, a gente precisa dos conceitos elementares da geometria e da trigonometria, né. Então, aqui ele vai mostrar uma figura, né, nós temos o sistema cartesiano e o círculo trigonométrico, né, então aqui nós temos o valor de x sendo a medida, essa é a figura, né. O valor de x é a medida em radianos do ângulo central AOP, então, no caso, esse ângulo aqui, né? E observemos que a área do triângulo OPA, esse triângulo que está delimitado aqui dentro da circunferência, né? Aliás, né? É o triângulo que está aqui dentro da circunferência. Ele é menor que a área do setor circular OPA, né? Analisando aqui o setor circular desse gráfico, que por sua vez é menor que a área do triângulo OTA. Então, nós temos basicamente um triângulo dentro do outro, né? E os dois triângulos dentro da circunferência. Isso tudo aqui representando o sistema cartesiano dos eixos ortogonais, né? E o ciclo trigonométrico. Então, a área do triângulo vai ser basicamente OA vezes PH, né? No caso, esse segmento que é o raio, né, vezes PH, que no caso é a altura aqui desse triângulo, e isso sobre 2, né, basicamente base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo. Então, H é a projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo X. Mas, seno de X vai ser, aí nós temos, né, seno é cateto oposto sobre cateto adjacente, então por isso que fica PH sobre OP, né, PH cateto oposto, OP cateto adjacente, que vai ser igual a PH sobre OA, né? Ambos aqui estão representados no raio da circunferência. Então, nós temos que PH é igual a OA. Então, PH, que é esse segmento, tem o mesmo comprimento, né, o mesmo valor de OA, vezes, obviamente, o seno de x, né? O que implica que nós temos, então, um espaço, né, uma área igual a OA ao quadrado, ou seja, esse espaço aqui, esse raio da circunferência ao quadrado vezes o seno de x sobre 2, né? E a área do setor circular vai ser, então, esse 2, né? Ou seja, uma outra área que a gente está analisando, que vai ser x sobre 2 vezes OA ao quadrado, no caso, raio da circunferência ao quadrado. E a área do triângulo OTA, que é o triângulo maior, né? Vai ser, então, OA vezes TA sobre 2. Isso aqui é basicamente também as relações básicas da trigonometria, né? E aí, pelo fato da tangente ser TA sobre OA, cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos, então, essa igualdade aqui, né? TA é igual a OA vezes tangente de x, o que implica nessa outra situação aqui, né? E aí ele traz a explicação, né? Sendo um maior do que o outro, obviamente, como a gente percebe na figura, né? Então, cada um dos membros, dividindo cada um dos membros da desigualdade acima por OA ao quadrado e multiplicando por 2, nós temos, então, essa relação que é o que de fato nos interessa, né? X maior que seno de x menor que a tangente de x. Considerando x positivo, então, nós temos essa relação e essa outra que é equivalente, né? Então, considerando x positivo e pretendendo estudar o comportamento da função de x igual a zero, né, nós podemos considerar, então, que x é maior que zero e menor que π sobre 2, ou seja, está ali no primeiro quadrante, né? Seno de x maior que zero, seno de x positivo. Multiplicando cada membro por seno de x, então, nós temos que seno de x sobre x, que é a função fundamental, né, do limite trigonométrico, é maior que o cosseno de x e menor que 1. Então,
Quando x se aproxima de zero, o valor do cosseno de x se aproxima de 1, porque o cosseno de zero é, portanto, igual a 1. Né? E aqui, basicamente, nós temos a prova dessa situação, né, que pode ser aplicado para os mais diversos casos também.